Olá, amigos. Estamos iniciando a apresentação a respeito da ECF, Escrituração Contábil Fiscal, Atualizações 2016. Eu sou o Paulo Roberto Melito, sou contador, faço parte da equipe técnica da Supersoft Sistemas, sou especialista contábil tributário e estou aqui para conversar com vocês, passar algumas ideias sobre a ECF para que você tenha tranquilidade e facilidade para fazer, para cumprir essa obrigação importante exigida pela Receita Federal do Brasil. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a definição de ECF. A ECF ela foi regulamentada pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, a número 1422 de 2013. E, logicamente, que sofreu várias alterações posteriores, inclusive nesse ano de 2016. A ECF ela faz parte do SPED, ela foi justamente a integração da apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social ao projeto SPED. Ela demonstra, o objetivo principal da ECF é justamente demonstrar como foi feito o cálculo dos tributos, imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido. Todos os detalhes desses cálculos, inclusive as bases e as informações que são relacionadas ou que têm vinculação com essa apuração. Até o ano de 2013, ano calendário 2013, ano de entrega 2014, as empresas estavam entregando a DIPJ. A ECF é justamente a sucessora da DIPJ, veio para substituir a DIPJ nesse objetivo que nós já mencionamos da apuração dos impostos federais. Portanto, nós estamos no segundo ano de entrega da ECF, é uma obrigação relativamente nova, que nós estamos aprendendo aí, conhecendo um pouco mais a cada dia. Então, nós estamos agora no ano de 2016 entregando a ECF referente ao ano calendário de 2015. Teremos algumas novidades que nós vamos apresentar para vocês, relativo a esse ano, e inclusive uma delas é a recuperação dos saldos anteriores da ECF. Você tem a ECF como um mecanismo onde há uma solução de continuidade, ou seja, o saldo final de um exercício implica no saldo inicial do exercício seguinte. Vamos avançar um pouquinho mais nessa definição da ECF. Nós temos aí dois elementos importantes da ECF, que é o PVA, o Programa Validador e Assinador, que a Receita Federal do Brasil disponibiliza aí para os contribuintes. A versão atual é a versão 2.0.2, que foi publicada, foi disponibilizada desde o dia 27 de maio deste ano. Também nós temos o manual, que também a última versão dele foi divulgada em maio, que está contido aí no ato, foi atualizado melhor pelo ato declaratório executivo COFINS, número 42/2016. E nesse manual nós temos aí as definições dos blocos, dos registros, de todo o conteúdo da ECF e explicado ali, orientado. E logicamente que é um volume extenso, são 1.214 páginas que nós devemos utilizar aí para pesquisa, para entender como fazer aí a nossa ECF. Continuando ainda a nossa definição, nós podemos também lembrar que é permitida a digitação das informações diretamente no PVA da ECF. Esse Programa Validador e Assinador, ele aceita a ação do usuário realizando aí a imputação dos dados mediante digitação. Porém, esse trabalho, logicamente, é um trabalho árduo. Normalmente se utiliza aplicativos, programas de computador, onde se faz o trabalho da contabilidade, da apuração dos impostos, e esses aplicativos, esses programas, então, realizam a exportação de um arquivo texto que é importado, então, nesse PVA da ECF. Logicamente que, além disso, existe um processo importante de vinculação da ECF com a ECD. A ECD é uma obrigação também conhecida de vocês, foi inclusive, já expirou o prazo de entrega, foi até o final de maio, e a ECF, forçosamente, ela carrega dados a partir da ECD. Existe um procedimento dentro da ECF chamado de recuperação de dados da ECD, e esse processo então, de recuperação é justamente para fazer então o preenchimento da ECF
SF automático, digamos, inclusive amarrado, digamos, ou vinculado, né, com a ECD, para que os blocos da ECF que carregam aí os dados, os saldos das contas, as demonstrações contábeis, inclusive o lucro líquido, que é o ponto de partida para apuração do imposto de renda pelo lucro real, sejam aí trazidos da ECD. Também nós temos disponibilizado pela Receita Federal do Brasil o site, né, o chamado sítio do SPED, onde existe ali uma área específica para a ECF, e nela então estão contidos as orientações, o manual que nós já mencionamos, e também uma seção de perguntas frequentes ali com já algumas respostas prontas, e também o endereço do e-mail de Fale Conosco. Se você tiver alguma dúvida, poderá dirigir o seu questionamento, a sua pergunta diretamente para a Receita Federal do Brasil, utilizando-se desse e-mail que está aí anotado na tela, o sped-irpj@receita.fazenda.gov.br. Continuando nossa apresentação, nós vamos falar sobre a obrigatoriedade da ECF. Nós sabemos que são obrigadas à entrega da ECF todas as pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro real, pelo lucro presumido ou arbitrado. Também são obrigadas as pessoas jurídicas imunes e isentas. Essas imunes e isentas estavam desobrigadas até o ano passado, referente ao ano calendário 2014, estavam obrigadas apenas imunes e isentas que estivessem também obrigadas à entrega da EFD Contribuições. Porém, a partir deste ano de 2016, que se refere ao ano calendário de 2015, a obrigatoriedade se estendeu a todas as pessoas jurídicas imunes e isentas. Essa é uma das novidades, uma das atualizações que você deve estar aí atento relativa à ECF agora de 2016. Também você deve estar atento para o aspecto da apresentação centralizada. A ECF deve estar sempre centralizada da matriz. Ela não é uma informação separada por estabelecimento. Portanto, se a empresa tiver vários estabelecimentos, filiais, deverá trazer as suas informações todas para a matriz, porque o imposto de renda e a contribuição social também devem ser apurados de forma centralizada. Muito bem, ainda falando da obrigatoriedade, temos aqui o lado da dispensa, né? As empresas que estão desobrigadas da entrega da ECF. As empresas optantes pelo Simples Nacional, que fazem parte do Simples Nacional, elas não devem entregar a ECF porque a apuração dos impostos que estão vinculados à ECF, eles estão incluídos no Simples. Então as empresas do Simples Nacional estão, portanto, desobrigadas. Também os órgãos, autarquias, fundações públicas, os entes do governo estão fora da ECF, não estão incluídos nessa obrigatoriedade. Uma outra classe de pessoas jurídicas são as inativas, que também estão desobrigadas. É importante estarmos atentos para a correta, digamos, identificação da inatividade. Inatividade implica, segundo o conceito da Receita Federal do Brasil, na não ocorrência de qualquer tipo de transação pela empresa, inclusive pagamentos, recebimentos, mesmo que não sujeitos aos impostos, mesmo que não emita nota fiscal ou documentos que impliquem em receita que tenham imposto devido. Portanto, não significa sem movimento. E é importante, então, que deixe de entregar a ECF apenas aquelas pessoas jurídicas que realmente estejam enquadradas nessa condição de inativas, de acordo com o conceito do governo, do fisco. Mais um detalhe importante que nós colocamos inclusive em vermelho, que você deve estar atento, é que as empresas do Simples Nacional, elas devem deixar de entregar a ECF, ou estão desobrigadas, a partir do ano em que estão enquadradas no Simples Nacional. Portanto, as empresas que foram enquadradas no Simples Nacional, que foram optantes pelo Simples Nacional a partir do ano calendário 2016, elas devem entregar a ECF referente a 2015, agora em 2016. Portanto, apenas um detalhe aí com relação a essa diferença. Da mesma forma, se a empresa deixar de ser optante, né, pelo Simples Nacional e passar a ser tributada pelo lucro presumido ou lucro real, deverá também deixar de entregar a ECF no ano seguinte ao que ela estava no Simples. É uma questão aí de periodicidade, de enquadramento. Estamos atentos para não incorrermos um erro aí de deixar de entregar quando está dispensado.
Ainda continuando a nossa conversa aqui sobre a ECF, vamos falar sobre prazo de entrega, que é um assunto também importante que você se preocupa em saber com relação ao prazo de entrega. Tivemos mudança, temos uma atualização aqui com relação ao ano passado. Inicialmente, a Receita Federal do Brasil, ela estabeleceu o prazo de entrega da ECF do ano calendário 2015 para o dia 30 de junho. Porém, no mês de maio, ela já expediu uma nova instrução normativa, alterando esse prazo, e ele agora foi estendido até o final do mês de julho. Portanto, de acordo com a legislação atual, o prazo último para a entrega da ECF relativa ao ano calendário 2015 é o último dia útil do mês de julho do ano seguinte, ou seja, 29 de julho de 2016 para o ano calendário 2015. Temos também os prazos para situações especiais que você deve estar atento. No caso de situações especiais ocorridas até o mês de abril, de janeiro até abril do ano de 2016, né, o prazo vai até o final de julho também, o último dia de julho. No caso das situações especiais, como extinção, fusão, que tenham ocorrido do mês de julho, ou melhor, do mês de maio até o final do ano agora de 2016, o prazo deve ser contado para o terceiro mês subsequente ao mês em que ocorreu o evento. Exemplificando, se você tiver uma extinção, por exemplo, ocorrida no mês de junho, o prazo para entregar a ECF correspondente será até o final do mês de setembro. Ainda focando a nossa conversa sobre a ECF, vamos falar um pouquinho agora sobre a importância de você entregar no prazo informações corretas da ECF para evitar aí as multas, né? As multas por atraso, erros e omissões. Existem várias regras aí para o cálculo da multa, mas você deve estar atento porque a falta ou o atraso na apresentação da ECF, ou mesmo a apresentação da ECF com incorreções ou omissões, ela sujeita o infrator à aplicação de multas que variam de R$100 até 5 milhões de reais. Então podem realmente acarretar multas expressivas, e é importante então que você confira os dados atentamente, faça todas as checagens necessárias, comparações com as outras informações entregues aí para a Receita Federal do Brasil, como EFD Contribuições, EFD CMS-IPI, DCTF, ECD, né? Todas as sincronizações aí devem estar bem conferidas para que você não incorra aí na situação de multa, e porque isso poderá realmente gerar sérios transtornos no sentido de pagar aí, de gastar, de ter uma despesa expressiva com essas penalidades de multa. É importante, se você corrigir em tempo, se você depois que apresentou a ECF percebeu, observou, notou que tem algum erro, poderá então realizar a correção, e nesse caso não é devida a multa. Então é importante, mesmo que você perceba depois, logo providenciar essa correção antes que seja notificado, porque nessa circunstância a correção espontânea da ECF desobriga a multa. Vamos lá. Continuando ainda o nosso assunto sobre a retificação da ECF, a retificação da ECF ela pode ser realizada em até 5 anos após a sua entrega. De acordo com as regras fiscais, já estabelecidas há muito tempo, são 5 anos, normalmente o período de validade, né, das informações fiscais, para que a Receita Federal, inclusive, faça as suas conferências e inclusive, autue eventualmente o contribuinte. E é o mesmo prazo, então, para que a ECF seja corrigida, seja retificada pelo contribuinte. E é importante que você esteja atento, no caso de retificação, para essa sincronia de saldos, né? Se você retificar a ECF de um ano, que implique em saldos, ou seja, se a retificação que foi realizada, ela afeta saldo de alguma conta que esteja envolvida na ECF, tanto contas que envolvam dados contábeis, por exemplo, balanço patrimonial, como contas que envolvam o cálculo do imposto, como apuração do lucro, como também informações relativas apuração ao LACS, ao LALUR, né, que são livros que têm controles, por exemplo, as fichas da parte B do LALUR,
tem saldos que são realmente transferidos de um período para outro, e é muito importante então que esses saldos estejam sincronizados. O saldo final de um exercício seja o saldo inicial do outro, o saldo anterior de um exercício seja baseado no saldo posterior que veio do exercício imediatamente anterior. Então essa sincronia ela é necessária, e as retificações precisam então levar em conta essa sincronia de saldos para evitar problemas. Vimos aí na nossa conversa anterior que os erros, as incorreções, elas implicam em multa. Portanto, a sincronia é indispensável para evitar problemas com a Receita Federal do Brasil. Pois bem, ainda dentro do processo da ECF, as assinaturas digitais são muito importantes. Para que a ECF seja transmitida, previamente ela deverá ser assinada. E existe aí dentro do registro, do bloco 0, ali o registro que implica nas informações dos responsáveis pela ECF, para os quais então deverá ser providenciada ou realizada a assinatura digital. Então as assinaturas digitais são obrigatórias pelo menos 2 assinaturas digitais, que seria do contabilista e da pessoa jurídica. A assinatura do contabilista deve ser baseada no certificado digital próprio dele, né? Pessoa física, que pode ser um EPF ou um ECPF, que seria então, os certificados podem, em qualquer situação, podem ser do tipo A1 ou A3, então essa assinatura é indispensável. Além do contabilista, deve também assinar a pessoa jurídica. A assinatura da pessoa jurídica pode ser um certificado próprio dela, ou de um responsável, que assina pela empresa, responsável pela empresa perante a Receita Federal, ou um procurador ainda que seja registrado, né, a procuração eletrônica no ECAC. Então esse procurador também poderá ser inclusive o próprio contador. Numa situação em que isso ocorra, o certificado para as assinaturas, melhor, serão 2, será o mesmo certificado, né, o procurador e o contador sendo a mesma pessoa. Porém, nada impede que realmente seja a própria pessoa jurídica, o certificado ou CNPJ dela, ou um ECPF do seu sócio, administrador ou dirigente que seja responsável por ela, então, perante a RFB. Avançando na nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os blocos que compõem a ECF, os blocos e registros da ECF. Vamos falar de uma forma superficial, porque nós vamos ter outra apresentação ou outras apresentações onde iremos abordar de forma mais específica a tributação dentro da ECF com base no lucro presumido e com base no lucro real, além das imunes e isentas. Então hoje nós estamos realizando a apresentação focada numa situação mais genérica. E vamos então para o último slide nosso agora, tratando dos blocos da ECF. Nós temos aqui uma lista dos blocos que compõem a ECF, sendo que uma das novidades para esse ano de 2016 foi a inclusão do bloco Q. Inclusive ele não aparece no nosso slide, esse slide está omitindo aí o bloco Q, que se refere ao demonstrativo do livro caixa, que foi incluído para que as pessoas jurídicas aí, imunes e isentas e as optantes pelo lucro presumido possam então apresentar essa informação, que é facultativa para o ano calendário 2015, sendo obrigada apenas para o ano calendário 2016. Portanto, os contribuintes que não desejarem estão desobrigados do bloco Q. O registro Q100 especificamente desse bloco, que trata então do livro caixa, como nós mencionamos. Os demais blocos já haviam então no ano calendário 2014, que foi entregue em 2015, que são os blocos 0, C, E, J, K, sendo esses 4 que nós mencionamos, o C, o E, o J e o K, recuperados da ECD. Temos também o bloco L, M, N, que são exclusivos para o lucro real. O bloco P, que é específico do lucro presumido. O bloco T do arbitrado, o bloco U para as imunes e isentas, o bloco X, que trata de informações econômicas,
O bloco Y, informações gerais, que complementam informações especialmente de pessoas jurídicas do lucro presumido e imunes e isentas, tratando, por exemplo, dos rendimentos dos dirigentes. E o bloco 9, que trata do encerramento do arquivo da ECF. Nós, então, como nós já mencionamos, numa próxima apresentação, iremos abordar detalhadamente ou mais especificamente as informações dentro da ECF relativas às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, também tributadas com base no lucro real e com base e também as imunes e isentas. Obrigado pela sua atenção e até breve.